Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa aula, a aula 10 sobre NR5 CIPA. Agora a gente vai falar sobre a nossa aula 10C, que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção. Vamos falar do anexo 1 da NR5, que é a CIPA na indústria da construção. Vamos começar fazendo aqui para a gente saber a quem se aplica esse anexo 1, tá? Essa norma se aplica às atividades da indústria da construção e às atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral e de manutenção de obras de urbanização. Então, todas essas obras, todas essas atividades precisam constituir uma CIPA quando? Vamos ver aqui no nosso dimensionamento, que vai ser por canteiro, tá? Então, quando se tratar de obra, a CIPA vai ter que ser por canteiro. Então, a organização responsável pela obra deve constituir a CIPA por canteiro de obras. Beleza. Quando o número de empregados se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1. É a mesma coisa que vimos lá na aula 10A, mas eu já fiz uma colinha, já fui lá no SESMIT, olhei o KENAI e vi o seguinte: todos aqueles serviços relacionados à obra, ou é grau de risco 3 ou é grau de risco 4. Então, a gente vai ignorar essas linhas de grau de risco 1 e 2, certo? Então, dependendo do número de empregados na obra, e não no estabelecimento, na obra, nós vamos dimensionar aqui o tamanho da nossa CIPA, certo? Então, tá aqui, ó. De 20 a 29 empregados, grau de risco 3, então tenho ali um efetivo e um suplente, né? E aí de 30 a 50, grau de risco 4, 2 efetivos e um suplente, certo? Tem aí nenhuma novidade. Se não tem SESMIT e não está o número de empregados dentro do quadro 1, que nesse caso a gente só tem essa coluna aqui, ó, de 0 a 19 empregados, o que a empresa, a obra precisa fazer? Ela tem que ter pelo menos um representante que cuide da área de saúde e segurança do trabalho, certo? Então, essa tabelinha não vai servir para grau de risco 1 e 2 dentro da obra, porque toda obra, reparo, construção, serviço do anexo 1 está relacionado ao grau de risco 3 e grau de risco 4. Então, uma obra com mais de 20 funcionários ali vai ter que ter CIPA, menos do que 20 funcionários vai ter que ter uma pessoa escolhida ali pelo responsável da obra para poder fazer a parte de saúde e segurança do trabalho. O que mais tem de diferente nesse anexo 1 sobre a indústria da construção? Diz o seguinte: a organização responsável pela obra está dispensada de constituir CIPA por frente de trabalho. Como vimos, só precisa ter uma CIPA por canteiro de obra. Quando existir frente de trabalho, a organização responsável pela obra deverá nomear entre seus empregados um representante que exerça suas atividades na frente de trabalho ou no canteiro de obras para cumprir os objetivos dessa NR, independente da quantidade de empregados. Tá, beleza, vamos entender isso aqui. Então, eu tenho lá o canteiro de obras, tenho a minha CIPA, ok, organizei a CIPA, e aí eu tenho algumas frentes de trabalho. Essa frente de trabalho vai ter que ter um responsável de SST nessa frente de trabalho, porque pode ser que eu tenha, sei lá, 10 frentes de trabalho, desses 10, 4 são membros da CIPA, e então existe algumas frentes de trabalho que não vai ter ninguém da CIPA. Mas aí, o que a gente vai fazer? As frentes de trabalho, cada uma delas vai ter que ter pelo menos uma pessoa nomeada para fazer a parte de SST, certo? Esse representante da frente de trabalho pode representar mais de uma frente de trabalho.
Então, necessariamente aqui tem que ter um, aqui tem que ter outro, não. Esse daqui pode representar essa frente, essa frente, essa frente e essa frente, certo? Quando houver terceirizados na obra, o que vai acontecer? A empresa terceirizada deve nomear no mínimo um representante quando possuir 5 ou mais empregados próprios no estabelecimento. Eu tenho ali uma obra que já tem uma CIPA constituída, tal. E aí tem uma empresa terceirizada que vai prestar serviço nessa minha obra. Se essa empresa tiver 5 ou mais empregados próprios, um deles vai ter que participar da minha CIPA. Vai ter que ser o representante deles para participar das reuniões, para saber de todas as coisas que são tratadas na CIPA, certo? Nomeação do representante pela organização é feita entre os empregados que atuam naquele lugar, tá, pessoal? Então, a empresa vai fazer a nomeação, ela não pode escolher um representante que atue em outra obra, numa centralizada, por exemplo. Ela tem que escolher alguém que atue naquela obra. Que mais? As obras com até 180 dias tem algumas coisas bem diferenciadas aí que a gente vai tratar aqui, tá? Se a duração da obra é até 180 dias, então essa obra está dispensada de ter CIPA, certo? Só que obras com até 180 dias de duração estão dispensadas de constituição da CIPA, devendo a comunicação prévia de obra ser enviada ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria preponderante do local, no prazo máximo de 10 dias, a partir de seu registro eletrônico no Sistema de Comunicação Prévia de Obras, o SCPO. Então, fez lá a comunicação no SCPO, tem até 10 dias para mandar essa comunicação prévia ali para o Sindicato dos Trabalhadores, ok? Organização responsável pela obra deverá nomear um representante. Tá, não tem que ter CIPA, a obra só vai durar 180 dias, mas tem que ter um representante de SST, certo? Por quê, pessoal? Porque obra, né, todo mundo aqui sabe, obra tem ali muitos riscos envolvidos. A partir da semana que vem, na minha área de membros, eu vou fazer publicações semanais por função. Aí eu vou mostrar o inventário de risco e o plano de ação por função. Vão lá, se inscrevam na área de membros do meu canal para vocês poderem ter acesso a essas informações, certo? Então, mesmo não tendo ali a sua CIPA, vai ter que ter um responsável da área de SST. Prestador de serviço também ter no mínimo um representante. Então, se o prestador de serviço na obra menor de 180 dias também não vai precisar ter CIPA, mas se tiver 5 ou mais empregados, vai precisar ter um representante de SST. Dessa forma, todo mundo vai conversando, todo mundo vai entendendo quais são os riscos existentes naquela obra, quais as formas de você atuar ali para que os riscos sejam minimizados, tá? Então, todas essas pessoas precisam ter um representante para poder participar das reuniões, fazer as funções, as atribuições, cumprir as atribuições da CIPA. Vamos falar agora sobre o treinamento, tá? Como eu já comentei com vocês, obra não tem grau de risco 1 nem grau de risco 2. O treinamento pode ser tem que ser de grau de risco 3 de 16 horas, de grau de risco 4 de no mínimo 20 horas. Agora, o representante nomeado deve participar de treinamento com carga horária mínima de 8 horas, considerando o disposto no item 1.7 da NR1. Aí vocês vão falar, Soraya, você não acabou de dizer que esse treinamento tem que ser de 16, de 20 horas? Pessoal, esse daqui é o pessoal que faz parte da CIPA, tá?
Então, tem a CIPA lá, essas pessoas que foram eleitas, que foram nomeadas, tem que fazer esse treinamento completo que está na aula 10A. Mas o representante nomeado, lembra que aqui tem vários lugares dessa norma, e eu citei para vocês, que, por exemplo, até 20 pessoas vai ter ali um representante nomeado. Em várias situações vai ter um representante nomeado quando não tem uma CIPA completa. É esse caso, tá? Essa pessoa vai ter que ter o treinamento mínimo de 8 horas. E esse treinamento tem que ser de acordo com o item 1.7 da NR1. Se vocês tiverem dúvida sobre esse item, voltem na aula 1, na aula que eu falo sobre NR1. Mas o que pode ser aí? O que vocês podem lembrar? Esse treinamento pode ser EAD, vai ter certificado, pode ser aproveitado um treinamento que a pessoa fez num outro canteiro de obra, basta estar na validade. Enfim, tudo que já falamos sobre treinamento na NR1 vale aqui também. Mas esses itens têm que ser abordados para esse treinamento de 8 horas. Noções de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, estudo do ambiente, das condições de trabalho, dos riscos originados no processo produtivo e das medidas de prevenção de acordo com a etapa da obra, e noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde do trabalho. Então, essas pessoas nomeadas, elas terão nesse treinamento condições de saber o mínimo para poder ajudar ali toda a parte de SST daquele canteiro de obra ou daquela frente de trabalho, certo? A organização responsável pela obra deve coordenar o trabalho da CIPA ou do representante nomeado, promover a integração da CIPA ou do representante nomeado de acordo com a NR5. Então, vai ser a organização responsável pela obra que vai coordenar a CIPA, que vai promover as reuniões, dar condições dessas pessoas participarem das reuniões, cumprir as suas atribuições, fazer as eleições, tá? Tudo isso é responsabilidade da organização que está ali cuidando efetivamente da obra. Quando se encerra a CIPA da indústria da construção? As atividades da obra foram finalizadas? Beleza, então ali vai se encerrar. Todas as etapas previstas em projeto estão concluídas? Beleza, então encerrou a CIPA. E aí, o que o responsável pela obra deve fazer? Ele vai formalizar a conclusão da obra, encaminhando física ou eletronicamente um documento de conclusão ao sindicato da categoria dos trabalhadores predominante no estabelecimento, certo? E dessa forma vai se encerrar a CIPA daquela obra. Certo, pessoal? Muito obrigada, não se esqueçam de se inscrever no canal e nos vemos na nossa próxima aula, que vai ser a aula 11, que vou falar sobre EPI atualizada aqui, a NR6. Até mais!